Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui para conversar sobre um assunto super sério e que veio à tona depois que a apresentadora e jornalista Fátima Bernardes anunciou em suas redes sociais que estava com câncer de útero. Apesar de ser uma doença que ainda provoca muito medo, muita desconfiança, atualmente já existe tratamento e, além do tratamento, existem exames que permitem o diagnóstico precoce, aumentando as chances de cura e sobrevida, inclusive. Então, doutor, queria que você desse um alô para as meninas e que a gente começasse a conversar sobre este tema, que é o câncer de útero. Perfeito. Você diz bem, câncer de útero, de um modo geral, a gente tem que dividir, de modo didático, câncer de útero nas duas localizações principais. Então, vou voltar, mostrar aqui, que já mostrei no outro evento, mostrando aqui o que é um útero, essa figurinha, essa perinha aqui, com as trompinhas, uma de cada lado. Ele é esse órgão muscular, ele tem uma cavidade. Esse é o corpo do útero, e aqui embaixo fica o colo do útero, que se expõe e se apresenta no fundo vaginal. Aqui é o colo, que a gente pode acessar por baixo, no exame especular, e aqui é o corpo, e isto dentro é o endométrio. Então, já que vamos falar de câncer de útero, temos que abordar o de colo e o de endométrio. No caso em particular, que nós já abordamos em relação à jornalista, é uma questão que envolve o endométrio. Devemos dizer que o câncer de colo é o mais frequente. Ele é, no mínimo, 2 a 3 vezes maior em frequência do que o de endométrio. Mas é um câncer que você pode fazer uma prevenção muito facilmente, através daquilo que muita gente já conhece, chama-se o exame de Papa Nicolau. Ok, o que é isso? Papa Nicolau, o Papa. Eu quero fazer o Papa. Só para esclarecer, gente, Papa Nicolau é um grego, era um médico, um cientista grego, chamado Papa Nicolau, e que ele descobriu que, colhendo células pela vagina do colo do útero, ele podia reconhecer se as células estavam sofrendo uma alteração, se já estavam dando alguma manifestação de quase malignidade ou mesmo de malignidade. É um exame tão simples, não me incomoda, é um especular, e passa-se um cotonete, vamos dizer algo parecido, vai numa lamininha e vai embora. É fácil. Isto é uma coisa para a prevenção secundária. Mas tem que fazer prevenção da doença primária. Porque isto aqui, que deixe bem claro, o câncer de colo de útero está associado a uma doença viral de certos tipos, papilomavírus hominis, que é o HPV. Então, hoje, se pudermos dizer que o câncer pode vir de origem viral, sim, 99,7% dos cânceres de colo há um antecedente de HPV. Atenção, não é porque você teve HPV que você vai ter câncer. Deixo isso bem claro, meninas, não é para se assustar. Mas, no fundo, é para se preocupar, sim. Preocupar para não pegar o HPV. Esse HPV, ele, se for do bravo, se ele for do tipo de alto risco chamado, você tem chances, tem azares, de poder vir a desenvolver uma doença colo do útero e que muitas vezes pode ser fatal. E quando a gente fala de prevenção, né, doutora, a gente pode falar
tanto da prevenção com preservativo, como também prevenção com a vacina, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Sem dúvida. É importante ver que é o seguinte, a gente tem que... é o ginecologista aquele que vai fazer aquilo que chamamos de prevenção primária. O que é a prevenção primária? A gente tem a prevenção primária e através de uma prevenção secundária. A prevenção primária, você vai fazer o quê? Dando aula, orientando, cuidados de higiene, uso de camisinha, evitar doença sexualmente transmissível, evitar múltiplos parceiros, promiscuidade sexual. Tudo isso você está cuidando preventivamente. E como é que você faz a prevenção mais cuidadosa secundária? Vai no doutor, sobretudo meninas jovens com vida sexual, se ela tem pelo menos o mesmo parceiro, ela vai uma vez por ano. O doutor, nessa fase, vai colher o famoso Papa Nicolau, vai olhar o colo do útero, vai ver se tem corrimento, vai perguntar se teve lesões na vulva. Aqui aparecem problemas, aqui você vai ver que aparecem lesões, podem aparecer, não é? Parecendo uns pequenos carocinhos brancos, que são manifestações do papiloma, são os pequenos papilomas. Pode dar queimação, pode dar dor, e aqui o bicho entra e o bicho pega, entra na vagina, passa para o homem e da promiscuidade sexual vai dar no ânus, vai dar no períneo, vai dar no genital externo, vai penetrar na vagina, vai atingir colo, parte externa do colo, parte entrada do colo e migrando a doença, levando ao desenvolvimento, com o correr do tempo, de um câncer de colo uterino. E hoje, a campanha que vem se fazendo é realmente o que você levantou, é a vacina. A vacina já nos últimos anos foi desenvolvida, existe uns 2, 3 tipos de vacina no mercado, para cada caso vamos orientar. Existe um projeto da Organização Mundial de Saúde que pretende até o ano 2030 vacinar 80% pelo menos de meninas até 15 anos. Hoje, meninos devem ser vacinados na faixa dos seus 13 anos e as meninas começando mais cedo, de 11, 12 anos. Há uma campanha já nacional, Organização Mundial de Saúde. Infelizmente, o número de meninas que vão fazer, ou mesmo a possibilidade de acesso aos cuidados de prevenção, até fazer Papa Nicolau, a gente sabe das dificuldades para as pessoas acessarem. Mas é um direito. E que, se você não fez, exija. Vim fazer o meu exame anual e eu preciso fazer a prevenção. Tenho vida sexual ativa e eu preciso fazer. O Papa Nicolau, em geral, ele é colhido antes era a partir dos 20, 25 anos. Eu recomendo que seja hoje mais cedo. As meninas começam com vida sexual bem mais cedo. É só bom comentar também, doutor, que a vacinação para o HPV, ela já está disponível pelo SUS. Então, se você não tem um plano de saúde, os planos de saúde também dão acesso à vacina de HPV. Então, você precisa entrar em contato com o seu plano para saber como funciona. Mas quem não tem um plano de saúde pode ir até o posto de saúde mais próximo da sua residência e perguntar sobre essa vacinação. Então, acho que nós temos aí 3 dados muito importantes que nós falamos, né, doutor? Que é a prevenção, camisinha e vacinação. E a outra é a questão do diagnóstico precoce. Então, mesmo que você já tenha desenvolvido o HPV, é importante investigar para poder tratar. E se for um vírus realmente que tem a capacidade de
de se transformar, né, de gerar um câncer de colo de útero, para que ele seja tratado antes, para que não venha a se desenvolver a doença, né, doutor? Eu acho que esses são três principais recados dessa primeira parte do nosso vídeo. Não tenha dúvida, é a medicina preventiva, é exatamente essa fase que vai realmente diminuir muito a incidência das doenças, como em tudo. Fazer prevenção, até para você para não bater o carro, você faz uma campanha de prevenção, dirija devagar. Na saúde, para evitar os riscos, não que você evite em 100%, porque existem condições que vão surgir independentemente, mas que você vai se beneficiar, vai. Você vai se beneficiar, você vai minimizar muito. Então, há esse lado da prevenção de orientação e todos os cuidados que deve se dizer a essas jovens, ou quem não seja também tão jovens. Não é? A incidência do câncer de colo, ele vai dos 25 para cima, 45 anos, até mais para frente, né? Alcança seu pico mais ou menos por aí. Depois já começam mais os cânceres de endométrio. São cânceres de pessoas já na casa dos 50, 45, 50 anos para frente, alcançando o seu pico, por exemplo, de endométrio lá para os 70 e tantos anos. O câncer de colo, fechando, é prevenível através disso. Fácil você liquidar, banir praticamente esta doença, porque você diagnostica as alterações que se apresentam como pré-cânceres. São manifestações de doença no colo que você reconhece, ele ainda não é um câncer, e aí você consegue tratar, você faz uma colposcopia, vai olhar com ampliação, vai colher o Papa Nicolau, faz a colposcopia, se aparece uma lesãozinha estranha, porque esse aparelho aumenta muito a imagem, você faz uma biópsia daquele pedacinho suspeito, através de técnicas com corante, manda examinar, é uma lesão de risco. Vamos, então, queimar, vai fazer a cauterização do colo do útero. Então, a gente está tratando disso e evitando a evolução para que isso se transforme, né, em um câncer de colo. Só para finalizar essa questão do câncer, né, de colo de útero, e falando da vacinação, é bom deixar um alerta aqui que o doutor sempre faz, que essa questão da prevenção deve levar em conta os meninos. Então, existe vacinação para os meninos. Se você não é mãe de uma menina, avó, enfim, não tem nenhum jovem, né, do sexo feminino, mas tem do masculino, oriente, leve ao posto de saúde, para que ele seja vacinado e também receba orientações sobre preservativo, sobre doença sexualmente transmissível. Eu acho que quando a gente fala de prevenção de doença, a gente tem que falar para os dois lados, né, doutor? Claro, finalmente a vida sexual envolve um par. E este par, não é? Embora existam hoje todas as variações de convívio e de vida sexual, não é? É preciso que tanto as pessoas do sexo feminino como do sexo masculino conheçam. Há uma tendência, né, que a gente sabe que os adolescentes é muito comum, né, essa coisa de saber tudo, acha, e não só acha que sabe tudo, mas também acha quase que nada, certeza, inatingíveis. O que está se vendo hoje nessa pandemia, se expondo sem fazer cuidados preventivos. Se você se expuser, você pode não pegar, mas é muito mais fácil você que se expõe pegar ou transmitir para alguém, porque existe isso também. Por exemplo, no HPV, os meninos podem não apresentar nada. Eles podem não ter nada, às vezes é uma bolinha que parece um saguzinho pequeno, e olhe lá. Entendeu? Vai fazer a vida sexual, vai ter contato sexual, seja vaginal, seja anal,
ele pode inocular o vírus, ele não vai ter nada, mas ele vai ter a possibilidade, sim, pode vir a ter câncer de pênis. E muitas vezes com amputação do órgão. Terrível. Então, é importante saber que você pode não passar. Você teve uma namorada que não tem nada, está noivo, acha que não sei o quê, resolveu dar uma voltinha, e vamos ser claros, não apresenta nada, vai namorar com a sua noiva, a sua namorada, você vai transmitir a doença. Isso que nós estamos aqui para chamar a atenção. Nós temos que fazer alerta, que é esse é o nosso papel no momento dessas reuniões que nós fazemos aqui para divulgar para vocês. Agora, falando mais do câncer de endométrio, que foi o diagnosticado pela Fátima Bernardes, eu queria explicar um pouco melhor, né, para quem está aqui nos assistindo, o que é o endométrio primeiro, e aí explicar como que se dá o câncer de endométrio e também como é feito o diagnóstico. Muito bem. Como eu disse anteriormente, o câncer de colo é prevenível, é rastreável, porque existe uma sequência. Você vai fazer o rastreamento, vai fazer o diagnóstico, e uma vez o diagnóstico, o tratamento. É uma sequência, seja que doença for. Ok. No caso do endométrio, você não tem uma coisa como para o câncer de colo, que é a Papa Nicolau. Ele é muito silencioso na maior parte das vezes. E você não tem um método que possa dizer, eu vou no laboratório e vou colher algo. Mas ele dá muito comumente algum sintoma. Qual é? O câncer de endométrio, ele incide na idade mais avançada. Na época da perimenopausa, nos tempos que a mulher vai começar a falhar o ciclo menstrual, e aí o que acontece? Este tecido que é o endométrio, que descama todos os meses, que isto é a menstruação, nada mais é do que descamação de endométrio, o sanguinho sai, desce pelo colo e desce a menstruação. Ok. Este endométrio pode ficar doente por uma série de fatores, uma série de moléstias que são facilitadoras e associadas. Por exemplo, diabetes, hipertensão, obesidade, sobrepeso e coisas desse gênero, câncer de cólon de intestino na família, você já fareja que essas pessoas podem vir a ter um câncer de endométrio, porque, vou explicar por quê. Existe uma associação relativa a essa questão da doença do cólon na família ou na própria pessoa poder abrir um alerta para o câncer de endométrio. Às vezes, serve como alerta, ele tem até um sinal, ele quer dizer, olha, este alarme está tocando, pode ser que vai aparecer o câncer de endométrio, né? Tem que ter muito cuidado com o uso de hormônios estrogênicos. O endométrio, ele cresce às custas ciclicamente do ciclo menstrual. Então, se não há gravidez, o endométrio descama, e isto é a menstruação, como já expliquei. Agora, se a pessoa toma hormônios sem controle, sem indicação, sem orientação médica, jamais use a medicação hormonal por orientação de amiga ou de vizinha ou de quem quer que seja. A minha prima tomou, não faça isso. Você não sabe a história dela. Aliás, a propósito do caso em pauta que nós estamos conversando em particular, sobre o caso da jornalista,
O que aconteceu com ela, pelo que eu imagino, clinicamente, eu não posso dar diagnóstico porque não conheço o caso, mas cientificamente e pelo que foi informado, ela disse que pegou no começo e que ela não teve sintoma. Um dos sintomas que chamam a atenção é sangramento abundante ou irregular no período pré-menopausal, que é que está sangrando esquisito, diferente, mais abundante, mais irregular. Muito bom, essa é uma alteração. A outra é quando a mulher já praticamente parou de menstruar e ela tem uma perda de água de carne lavada, aquela salmourazinha, e às vezes sangue vivo. Isso não é normal. Isto é um alerta que precisa de diagnóstico. É o endométrio sentindo a doença e manifestando lá fora. Mas não é tão comum. Pelo que eu soube, esta jornalista, ela não apresentou sintoma. Eu imagino que ela foi na médica, cuidadosa, que providenciou o quê? Vamos fazer exames de rotina. Quais são? Vai colher Papa Nicolau. Papa Nicolau diagnostica câncer de endométrio? Praticamente zero. Para encontrar célula em volume suficiente lá embaixo, na vagina, do endométrio é pouco provável, células que dessem diagnóstico. Então, o que se faz? Ultrassonografia transvaginal para ver o útero, os ovários, se tem processo lateral, endometriose, cistos, e ver o endométrio. O endométrio tem espessuras normais, adequadas para o período. Por exemplo, uma mulher na menopausa e ela não tem mais quase hormônio e ela não toma hormônio, como fica o endométrio dela? Qual é a tua opinião? Fininho, ele fica bastante fino, atrófico. A falta de hormônio vai deixar vagina mais ressecada, falta de hormônio, colozinho menor, endométrio atrófico, genital externo indo para atrofia, ressecamento. O endométrio, a gente diz, ele fica careca, ele não tem espessura. Aí você vai, pega uma pessoa dessa idade, jovem ainda, mas na transição, faz o ultrassom, aparece espessamento endometrial, a esclarecer. Às vezes, pode ser um polipinho aqui dentro. Se for um espessamento irregular, sobretudo com cara meio estranha, heterogênea, aí você está assustado. Assustada não, tem que ir à busca. Porque se você vai pegar isto, a sorte, ou seja, rastreamento, como eu digo, não é fácil como o rastreamento para colo com o Papa Nicolau. Mas se você faz a visita de rotina e o médico tem que fazer o ultrassom, pedir para você, você vai ver se está, mesmo sem sintoma. E é o que eu imagino que deva ter acontecido. Uma pessoa cuidadosa, uma médica cuidadosa, fez a rotina e detectou provavelmente um espessamento endometrial que foi investigado. A ressonância magnética, ela é um exame com um pouco mais de detalhes, né? Complementa a visualização do endométrio, vê com mais precisão o músculo uterino e o subcontorno, avalia se a doença ela está na superfície do endométrio ou se ela está invadindo, se ela está entrando no músculo mais superficialmente, atingindo tantos por cento, se a doença está se enraizando, vamos chamar assim, e penetrando o risco, você então faz um estadiamento. Se é um carcinoma, um câncer superficial,
ela vai fazer uma cirurgia tranquila, simples, e tira o útero, trompa, pode tirar os ovários, e está curado. Mas se ela já foi no estadio, não 1, mas no estadio 2, 3, com penetração, o tratamento é de maior complexidade, requer o uso de medicamentos hormonais, de quimioterapia, de radioterapia, aí já é uma situação de um estadiamento mais avançado e com possibilidades cada vez menores de sobrevida. Falamos de câncer, a gente fala de sobrevida, escala de 5 anos. A gente sabe que quando a pessoa ultrapassa essa barreira, grosso modo, ela tem a chance dela desenvolver novamente é cada vez menor, embora não em medicina. Você pode ter um câncer de mama hoje e daqui a 10 anos vai aparecer no hospital. Porque molecularmente, geneticamente, aquela. Por falar nisso, hoje o câncer de endométrio ele não necessariamente está associado ao uso de hormônios. Ele vai se desenvolver com ou sem hormônio. São outros estágios em que, nos últimos anos, o conceito de câncer de endométrio é totalmente diferente. Antes se achava, toma hormônios errados, espessa o endométrio, ela não está ovulando, é um câncer, tira o útero e acabou. Não é mais. O carcinoma de endométrio, o câncer de endométrio, é, na escala de avaliação numérica, o segundo no mundo em frequência. Se, por sorte, diagnosticamos no começo, no estágio 1, esta pessoa, eu posso assegurar que ela vai curar. Ela vai curar. No estágio 2, 3, daí para frente, ela pode curar, mas os riscos cada vez são maiores. Então, a mulher contemporânea, nos dias de hoje, ela faz uso de medicação hormonal, ela quer se manter jovial, jovem sempre, e muitas fazem uso de hormônio inadvertidamente. Elas vão, sim, nós sabemos que está aumentando no mundo o câncer de endométrio, se descobrindo por outras razões, que não sejam apenas o uso de hormônio. Eu não estou aqui para contraindicar a terapia de reposição hormonal. Ela tem sua indicação, tem sua dose, tem seu tempo e precisa de uma coisa só: um ginecologista treinado no uso de terapia de reposição hormonal. Então, esses cuidados são muito importantes da gente alertar. Ele vem com a visita rotineira, se não tem queixa, como a jornalista diz, ela não tinha queixa, olha só a sorte, ela faz aquilo que é altamente recomendável. Ir para avaliação periódica. Ela teve a sorte de ser reconhecida, não sei que estágio foi, provavelmente, talvez nem era ainda talvez era uma hiperplasia endometrial, que é um estágio pré. A hiperplasia endometrial é o espessamento, ele vai espessando, ele vai estar associado em 3, 4, 5 vezes mais que essa senhora poderia desenvolver um câncer. As hiperplasias endometriais reconhecidas como um espessamento, se ela cuidar disso com o diagnóstico e a biópsia, seja com o tratamento hormonal ou seja com a retirada de útero, ela vai curar, graças a Deus. Eu acho que essa é a mensagem que nós, né, doutor, gostaríamos de deixar para vocês, que é: cuidem-se, não deixem para depois. Uma visita ao ginecologista pelo menos uma vez ao ano para fazer os seus exames de rotina, né? Hoje nós falamos sobre o câncer de útero, mas existem outras doenças, inclusive sexualmente transmissíveis,
que podem ser detectadas precocemente e evitar que você tenha uma complicação, né? Nós aqui falamos de ginecologia, mas existem outras áreas também da sua saúde, né, que precisam ser cuidadas. Então, essa visita anual e rotineira, ou seja, de rotina, ela precisa acontecer. Queria convidá-las também. O doutor fez uma série de stories introdutórios sobre esse assunto, onde ele deu alguns dados estatísticos, inclusive, e está salvo numa pastinha que fica aqui na bio do perfil. Então, eu convido a todos para assistir esses stories, vale muito a pena, e eu acho que complementa, doutor, tudo que o senhor falou hoje. Não tenha dúvida. Lembrando, como você falou, de números e estatísticas. A previsão do ano 2020 ao do ano 2022, esses 3 anos, a previsão de 50 mil novos casos de câncer de colo e cerca de 19 mil casos de câncer de endométrio, para não falar de câncer de mama, de câncer de ovário, e do próprio cuidado com a saúde. Lembrem-se, sobrepeso, diabetes, hipertensão, que trio maravilhoso para poder desenvolver um câncer de endométrio. Então, é melhor cuidar do diabetes, cuidar da hipertensão e sempre pensar, deixa eu ver o meu ginecologista, porque eu sangrei um pouquinho fora de hora. Ah, não, eu estou na menopausa, mas eu sangrou pouquinho, tá? Mas há quanto tempo a senhora sangra? Ah, não, isso o quê? Faz isso o quê? Nem uns 6 meses, a senhora já estava na menopausa? Ah, tô, sim, tá uns 2 anos que eu não menstruava mais. Diabética e hipertensa com pequeno sangramento irregular. Essa já está com risco de ter um carcinoma de endométrio. Não que todo mundo vai ter isto. Podem ser outras coisas, mas é muito provável que ela esteja, sobretudo, se aparecer o espessamento endometrial na ultrassonografia. Façam suas visitas periódicas. Eu não vou me cansar de estar aqui com vocês, fazendo o meu trabalho para que a gente possa ter uma população mais saudável, mais bem cuidada, sabendo cobrar das instituições e sabendo cobrar do seu médico aquilo que ele não fez. Doutor, o senhor não vai pedir uma mamografia? Fazem 3 anos que eu não faço. Tem que fazer, é lei, é direito da mulher mamografia anual. Papa Nicolau não existe hoje, não precisa fazer todo ano em pessoas de mais idade, acima dos 40 anos. Pode-se fazer com intervalos maiores, mas meninas mais jovens, com vida sexual ativa, com múltiplos parceiros ou não, Papa Nicolau, eu recomendo que seja feito anualmente até os 40 anos de idade. Isso não tem a sombra de dúvida. Quando se diz que não precisa, mesmo que dê negativo, as instituições precisam dar atenção e cobertura à saúde da nossa população. É um direito mínimo que nós devemos exigir. Então, meninas, não deixem para depois, se cuidem. Esses 2 casos são possíveis de diagnóstico precoce e no caso do câncer de colo de útero, inclusive, é possível evitar, né, que ele se transforme num câncer. Exatamente. É muito simples. Cotonete, colheu, acabou. Papa Nicolau feito em tempo, de uma forma expandida na população, vai banir esta doença. Cuide-se. Espero estar aqui com vocês novamente para poder ajudar. Se eu estiver fazendo esse trabalho, eu durmo tranquilo. Então, nós ficamos por aqui. Esse foi mais um Dr. Cláudio Basbaum Responde. E nós esperamos que você tenha gostado desse conteúdo. Compartilhe com as mulheres e homens também que você conhece. E é isso. Até mais. Até breve, se Deus quiser.